Oi, gente, como vão? Tudo bem? O História de Escritor começa falando de uma escritora de Sapiranga, Nana Bernardes, que está aqui protagonizando esse nosso programa, que é um bate-papo bem descontraído, falando com os escritores da editora Zemute, e a gente está num espaço muito especial. Nana Bernardes está me oferecendo a oportunidade de conversar com ela na biblioteca Nana Bernardes. Já temos história para contar. Tudo bem, Nana? Olá, tudo bem? Nossa, é sempre uma honra, uma emoção estar aqui, né, na biblioteca Nana Bernardes. Eu tive a felicidade de ser homenageada pela escola, a Escola La Salle aqui de Sapiranga, e já agradeço a direção da escola por nos permitir, né, esse momento, esse vídeo aqui na biblioteca. Mas é muito emocionante, por quê? Porque é uma homenagem para mim e eu consigo viver muito esses momentos, né? Venho até a escola, conto histórias. Cada vez que eu entro aqui na biblioteca Nana Bernardes é uma emoção, né? Porque eu vejo ali o meu nome e eu sei que isso é uma homenagem que vai ficar para sempre. Então, é um registro de um trabalho que ainda está engatinhando, que está iniciando, mas eu acho que o meu trabalho ele vem de muitos anos na escola, né? No chão da escola. Então, é onde eu me sinto bem, é onde meu trabalho flui. E essa homenagem foi foi realmente assim algo emocionante. Talvez o que mais me emocionou na vida, assim, né, nesse meu caminho de literatura e de música. É muito lindo. É porque a gente fala, Nana, que todos os escritores têm um legado, já estão deixando legados, né? Que é o livro, o produto de uma criação, de uma história, né? De que é apalpado, folheado. E aí a gente está diante de um espaço como uma biblioteca, que tem um significado muito especial, né, Nana? Sim. A biblioteca em si é um reduto de criação, de imaginação, de histórias e que leva o teu nome, né? É muito legal. Sabe que isso também me impulsiona, né? Porque no momento que eu recebo uma homenagem, eu tenho uma biblioteca com o meu nome, eu tenho também um compromisso de seguir escrevendo e seguir escrevendo para esse público, né? Por exemplo, agora o livro que eu estou escrevendo, que deve ser lançado em agosto, é um livro para o público adolescente, porque eu já trabalhei bastante com o público infantil e sigo trabalhando, né? Mas agora eu estou escrevendo para o público adolescente, por quê? O ensino fundamental ali do jardim até o 9º ano é o público que eu mais converso, eu me identifico, claro, ensino médio. Na verdade, todas as faixas etárias acabam sendo contempladas pelo meu trabalho. Mas ter uma biblioteca com o meu nome é um compromisso, eu preciso honrar esse compromisso. Isso é muito sério para mim, né? Isso é muito importante. E eu acho que eu tenho tentado fazer isso da forma mais simples, né? Que existe, que é estar junto aos alunos, né? É fazer essa conexão da música com a literatura, é levar o meu violão por aí, tocar onde me chamam. Então é muito bom. Não é nada difícil esse compromisso, mas sim é um compromisso. Mas eu sempre digo, Sandra, que hoje, é claro que eu quero viver muito, assim, ficar bem velhinha escrevendo, né? Mas hoje, se eu tivesse já que deixar esse mundo, eu já teria feito tanta coisa, já deixaria marcas assim tão bonitas. Então isso é bacana. Isso impulsiona a gente para seguir fazendo. E a gente está diante de um espaço, né, que representa tudo que a Nana produziu em termos de literatura. Tem, é claro, né, o rosto dela estampado ali, né, mostrando quem é a Nana Bernardes, os livros que ela já publicou até agora e que já nos antecipou que tem mais uma história, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas a cidade de Sapiranga, onde a Nana reside, onde tu nasceu, inclusive, nasci, né? A cidade de Sapiranga já vinha acolhendo a Nana Bernardes por outra habilidade que ela tem, que é o que ela disse antes, já nos falou ali do violão, né? E a história que ela vinha nos contando não era através dos livros, mas através das canções, né? Esse espaço criativo já acontece contigo, não na literatura, mas já na música, né, Nana? Na verdade, assim, eu tenho uma história no magistério, né? Eu fui professora de português durante muitos anos, Escola Imaculado, no município também. Depois acabei na direção de escola e me afastei em função de um trabalho que eu acabei começando a exercer no fórum, né? Mas esse meu trabalho musical, ele já era conectado com a literatura. Eu lancei lá em 2010 um álbum, na época do CD ainda, né? Chamado Leituras e Canções, que ainda hoje é o trabalho, é o nome do meu projeto como um todo, né? Homenageando escritores, homenageei Érico Veríssimo, Moacir Scliar, Ziraldo, né? Músicas que incentivavam a leitura. Então eu não tinha nenhum livro publicado, mas as minhas músicas já traziam essa temática literária.
E aí, quando eu sempre quis escrever, eu precisava publicar e tal. E o meu primeiro livro, chamado A Trilha Sonora de Nossas Vidas, que é uma compilação de textos, ele surgiu de textos que eu escrevia para a revista Psyu, que era uma revista que circulou aí algum tempo. Isso. E aí eu comecei a escrever sobre música, e de repente era sobre literatura, e de repente era sobre a vida, e era sobre vários assuntos. E aí foi quando eu encontrei a Sandra, né, e a Zemult, e eu disse, eu gostaria de publicar, vamos lá e tal. E a gente começou esse trabalho, que é um trabalho muito bacana, porque a Sandra, ela tem essa coisa da proatividade, a gente é parecida, né? Então, as nossas reuniões, né, a gente faz reuniões e ideias mil, a gente nem todas coloca em prática, mas eu sempre digo que é muito importante a gente ter uma parceria de editora, que ao mesmo tempo que tem essa vivacidade, essa vontade, tem também uma responsabilidade, né? Cumpre prazo, quando fala que vai fazer, faz, quando se conecta com seus escritores. Então eu acho que, eu penso que eu sou muito bem também, eu sou muito feliz com as parcerias que eu tenho, mas a minha equipe que trabalha comigo. Então, é isso tudo que faz com que o trabalho vá florescendo. A parte do escrever, do criar, que eu gosto muito, sim, eu faço, mas tem toda uma outra parte que é levar o trabalho para as escolas, que é criar, e como é que vai ser a capa, e como é que isso a gente faz juntas, e é uma parceria muito legal. Com certeza. A gente sempre faz uma pausinha entre um momento e outro do Histórias de Escritor. E a Nana não para de me falar coisas assim que eu penso, eu tenho que gravar, eu tenho que mostrar para todo mundo essa espontaneidade e tantas histórias que a gente tem para contar desses bastidores de Nana Bernardes, né? Da produção que ela traz nas suas histórias e o que está por trás delas. Começou, Nana, com o Coral dos Animais e outras histórias e o Trilha Sonora de Nossas Vidas, né? Conversando com dois públicos diferentes, né? E aí, assim, a gente fica muito feliz porque são duas histórias, aliás, dois livros, que fazem uma combinação justamente daquilo que tu faz muito bem, que é a parte da canção e da leitura, né? Sim. E o Trilha, então, o Trilha foi o carro-chefe, a minha vontade de publicar. E eu tinha todo o material e aí publicamos e foi muito legal. E aí, quando eu fui publicar, então, eu fui convidada para a Feira do Livro de Sapiranga e tal, e aí o pessoal da SMED disse, não, mas teria que ter alguma coisa infantil, né? É bacana infantil. Eu disse, não, tranquilo. E eu também gosto muito do infantil, eu fiz magistério, aquela coisa da criança, da música, e aí então que surgiu o Coral dos Animais. E é impressionante, porque o Coral dos Animais são 3 histórias, um baú de sentimentos, um menino que aprendeu a voar e o Coral dos Animais. Mas os animais encantam as crianças, né? E aí para cada história eu fiz uma música. Isso foi crescendo, né? A gente começou ali contando as histórias, cantando as músicas no Coral dos Animais. E aí, se tu quiseres falar do restante dos livros, porque daí vai chegar num outro livro, que isso se desenvolveu de tal forma, essa questão da música, dos personagens e das histórias, né? No segundo livro infantil, que hoje é um combo, digamos assim. E a gente trabalha muito essa questão também das diversas sensibilidades. Alguns alunos gostam de ouvir a história. Outros, quando eu canto e faço gestos, eles adoram. Outros gostam de pegar os personagens na mão, né? Então, outros são visuais. A gente sabe que a criança, ela tem... Cada um é diferente, cada um tem uma forma diferente de se conectar com a gente. E o trabalho Leituras e Canções agora, ele busca esse universo de sensibilidades, né? Ele trabalha com essa questão aí do... Mas sabe que eu acho que não é só as crianças, porque nós adultos também nos apegamos, né? Enquanto tu falava, vinha muito a música O Baú, o que é uma das histórias do coral, né? E que quando a gente assiste Nana cantando, né, essa música, e daí é gestos, é tudo mais, a gente se apropria muito mais dessa história e dá outros significados para a história que tu criou, né? É interessante esse formato que tu produz. E aí eu acho que a gente tem que falar também, o Leituras e Canções, que é naquela época, quando a gente surgiu, né, nessa vontade da Nana de publicar as histórias que ela já vinha criando, né? Nos traz essa possibilidade de apresentar um livro que faz uma homenagem para artistas, né, da música e da literatura, o que é muito legal através da crônica, que é uma expressão literária, um gênero muito importante também, né? E no Coral dos Animais e Outras Histórias, são
3 histórias num livro, né? Num livro que uma família que vai gostar de contar histórias todas as noites para o seu filho, ou a biblioteca que tem ali um livro que traz vários significados através de 3 histórias, também é legal, né, Nana? Amplia, né? Amplia. Eu acho que um livro já traz toda essa riqueza, né? Que a gente foi ampliando também o trabalho, porque também tem a questão do pintar, né? Agora a gente traz lá no final a capa para a criança pintar, se quiser dizer o que gostou do livro. E as ilustrações da Andressa Miller também nos livros infantis é lindíssima. A ilustração dela é muito linda, encanta. Então, eu disse para a Márcia, que trabalha comigo, né, há pouco tempo atrás, eu disse, toda vez que eu vejo os meus livros, né, qualquer um deles, eu me encanto. Sabe quando a gente fala que quando a gente vê a lua nascendo, a gente se assusta com a beleza da lua, né? E a gente todas as vezes se assusta, embora a gente saiba que ela vai nascer, que ela tá lá, enfim. Mas a beleza dela é tanta que ela assusta. E eu me sinto assim em relação aos meus livros, é impressionante. Aí eu pego o livro quando alguém me pede, ou eu tô negociando com alguma prefeitura para a Feira do Livro, eu pego o livro, eu olho e meu Deus, mas que lindo. E isso tem muito a ver com a editora, né? Tem muito a ver com o nosso trabalho, com a ilustração, com tudo isso. Isso é tão bacana porque às vezes a gente faz alguma coisa e nada do que a gente faz na vida não tem valor ou não devia ter feito. A gente fez, às vezes não deu certo. Mas às vezes a gente faz, depois tu olha, ai, mas nossa, podia ter sido diferente, não tá muito bonito. Não, a gente tem um primor, né, na hora de fazer, tanto que a gente às vezes quer acelerar um pouco e diz, não, peraí, vamos esperar, vamos fazer com calma para fazer algo que realmente fique no nosso coração e seja realmente o que a gente quis fazer. Deixa eu só dizer, a gente tem sempre muito o que falar, né? O Trilha Sonora, que foi meu primeiro livro, ele tem uma crônica sobre Elis Regina, né? Elis Regina, não preciso falar muito sobre, né? Ela diz por ela própria. Mas é uma coisa que nem eu acho que eu jamais falei isso. Acho que é a primeira vez que eu vou falar. Quando eu faço direito, né? E numa das disciplinas... Ela faz direito à graduação de direito. De graduação, E numa das disciplinas que eu fiz lá no início do curso, a gente fez um artigo para publicar. E a gente publicou sobre filmes. E aí eu escolhi o filme da Elis Regina ali e fiz um artigo sobre a Elis, sobre o filme, que foi bem bacana. Foi a minha primeira publicação, né, como participante de um livro. Então eu tenho essa publicação nesse livro e aí depois que surgiram os outros livros, as antologias e tal. Mas é uma coisa que eu me lembrei agora, sabe, que tem essa conexão. Então tudo na vida se conecta, né? Sim. A gente vai conectando as coisas. Por isso que eu acho que as coisas fluem tão bem na vida, porque a gente vai aproveitando aqui, vai aproveitando ali. Eu tenho uma técnica que faz algum tempo já, que todos os dias, Sandra, no final do dia eu pensar o que foi a coisa boa que aconteceu hoje. Aí vou lá e anoto. Né? Deixa eu anotar essa técnica também. Hoje, por exemplo, a coisa maravilhosa é esse nosso bate-papo, né? Então, todo dia, ontem, eu tô no último ano da faculdade, me formo no ano que vem, ontem eu entrei no sistema lá da faculdade para solicitar minha colação de grau, né? Participar da formatura solene. Foi a coisa importante do dia, porque na verdade é o fechamento de 8 anos de faculdade e tal. Então, todo dia tem coisa. Às vezes eu tenho dificuldade de escolher uma, né? Claro que tem coisas ruins também, mas elas são tão pequenas, né? Diante de todas as... É que nem se admirar com a lua, né? Exatamente. Realmente, isso aí. A gente chegou nos seus 2 primeiros livros da Nana, né? E tem muita história para contar. Aí a gente está no 3º livro, né? Que é o Bruno e Anitta em um Código Secreto. E aí a gente vai para livrarias, a gente vai para feira de livro, tem esse contato com o leitor. E aí a gente faz uma brincadeira super poderosa a partir do título do livro. Porque aqui no livro, o Código Secreto já pode ser identificado aqui. A brincadeira já começa aqui. Daí tem um marcador de página que já também estimula, né, essa coisa do código. E tudo começou com uma vivência tua de infância, né? Na escola, né, Nana? Na verdade, quando eu estava no ensino fundamental, no Genuíno, onde eu estudei, né? Eu tinha uma grande amiga, que era a Simone, que é minha amiga ainda hoje, ela é psicóloga, e a gente tinha um esconderijo, né? Então a gente gostava de ir lá naquele esconderijo, atrás do muro, assim, comia o lanche ali, depois ia brincar. O esconderijo era um esconderijo que a gente achava muito legal, assim, que só nós íamos lá e tal. E a gente também se correspondia, gente, por carta, mandava pelo correio, textos por códigos. Um quadradinho que era o A, o retângulo era o C. E a gente mandava regularmente cartas. E como a gente era muito amiga, uma almoçava na casa da outra, uma dormia na casa da outra, tipo, era a minha melhor amiga daquela fase ali.
E às vezes eu ia na Simone, chegava em casa e ia lá na caixinha do correio, tinha uma carta dela. Tipo, que eu tava com ela até há pouco tempo. Mas a gente não escrevia nada demais, escrevia coisas triviais, mas era o código que nos encantava, né? E aí eu resolvi escrever um livro em que viesse o contexto da escola, só que na pandemia, no isolamento, né? E tivesse o código, tivesse o esconderijo e mais. Eu me inspirei no meu sobrinho, porque a gente fez o isolamento lá na minha casa com minha mãe e tal, e minha irmã e meu sobrinho. Ele é o personagem principal. A personagem é inspirada na minha filha, né, em como ela é. A minha filha é muito prestativa, é muito... Nossa, ela tem uma aura, assim, muito de acolhimento e tal. Só que o nome da personagem é Anitta, porque durante 4 meses eu fui diretora da escola Anitta aqui em Sapiranga. E foi uma experiência muito linda. Sabia. Foi uma experiência muito bonita. E também eu acho lindo esse nome, Anitta. Acho um nome forte, né? Então... São várias coisas, né? Então, às vezes, quando eu estou em alguma feira do livro, a escola, eu consigo falar sobre tudo isso com os alunos. Mas normalmente não, né? Normalmente cada um vai... Isso tudo eu sei que tá aqui. Mas para o aluno, ele viaja e ele interpreta da forma como ele... Mas, e um trabalho primoroso também, né? Lindo, com o código aqui. E aqui no final, atrás, a professora em círculo, com os alunos de máscara. Então, eu sempre digo, eu sou professor de literatura, né, na Escola São Mateus. E lá, eu trabalho, então, com o 1º, 2º, 3º ano. E uma das coisas, a gente trabalha toda a questão das escolas literárias e tal. Isso no ensino médio, né? No ensino médio. Mas eu sempre digo para eles que a função da arte como um todo, e também da literatura, que é a arte, é registrar a história da humanidade, né? Comportamentos, né? E tudo mais. Sim. Então, de forma muito humilde, né? Eu acho que o Bruno e a Anitta acabou registrando esse momento da pandemia que foi tão forte, né? Que foi tão importante, não foi positivo, né? Mas, nossa, vivemos tantas coisas que a gente jamais imaginou viver, né? E é um registro, né? O livro também passou a ser um registro, né? É. E ele foi adotado em escolas. Uma das escolas desenvolveu uma atividade que eu até estava mostrando aqui fora, assim, na nossa gravação, um tema avaliativo que a Escola Luterano Arthur Conrad em Estância Velha adotou para os alunos. Meu filho foi um desses alunos e que eu tive acesso, fiquei muito feliz, e eu vou deixar aqui com a Nana, que é justamente uma proposta que a escola fez, então, para que a turma lesse o livro, né, Nana? Isso já é habitual, todo mundo faz a leitura, às vezes adota esse livro, né, coloca para que os alunos leiam, e aí desenvolveram essa temática aqui com uma espécie de prova de conhecimentos, que eu compartilho agora com a Nana, para ela ver que isso aí também, né, pertenceu a essa turma, né, de alunos. Né? E olha que coisa, é lindo isso, né? A gente perceber que está dentro da sala de aula, né? Que teu trabalho está lá, que é o que eu era encantada com português, quando eu estava lá na 4ª série, 5ª série, porque eu tinha uma professora muito boa. Que a gente lia as histórias da série Vagalume, e ela pedia para fazer teatro, ela fazia, eu me encantava. Eu não tinha ideia do quanto ela estava me incentivando. Eu não tinha essa ideia, claro que não, a gente como aluno não tem, né? Mas hoje quando eu olho eu penso, meu Deus do céu, que maravilha. Tudo tá guardado, o trabalho que ela fez com a gente. E é tão lindo eu pensar que eu lá na 4ª série poderia estar fazendo um trabalho assim, e naquela época, os escritores eram distantes, né? Eram pessoas, meu Deus, a gente não tinha nem ideia de como... E hoje a gente consegue estar dentro da sala de aula. Né? A escola, inclusive, levou a Nana Bernardes para o pessoal também conhecer a escritura. E sabe que olhando o trabalho, um trabalho primoroso, assim, né? Por capítulos, e aí perguntas. E sempre que eu vou nas escolas ou nas feiras do livro e trabalho Bruno e Anitta, eu tenho uma xícara, que é a xícara do livro, e eu costumo fazer tipo um quiz com os alunos e eles recebem. Então, as perguntas muito parecidas com essas aqui, né? Qual era o trabalho do pai do Bruno? Como, sabe? E aí, os alunos que realmente leram, porque a gente sabe que às vezes o aluno realmente lê, outros não leem, os que realmente leram, brilham os olhos, né? Porque eu vou saber responder tudo. Então, assim, é tão legal as várias formas que a gente consegue envolver. E isso aqui, né? E é interessante desenvolver essa proposta, porque às vezes a gente vai se tornando, aprendendo a ser leitor também, né, Nana? A gente começa a entender que, além de ler, né, de uma forma geral, eu quero saber o que acontece com o personagem, o que vai vir no próximo capítulo, mas no momento que tu termina ali na página final,
saber que tem algumas perguntas que, né, que a professora ali formulou, que ali pensou, mas peraí, deixa eu me lembrar o que foi, né? Resgatar isso que foi, que às vezes a gente na leitura, na ânsia de saber os acontecimentos, às vezes não se apega, ou se apega, mas não se deu conta, isso mesmo. É justamente isso. E também é o que acontece quando a gente produz, né? Como é que a gente escreve? Isso também muitos alunos me perguntam, né? Como é que é? Como é que tu começou a escrever? Como é que tu escreve? O escrever, ele não é um ato isolado, né? Na verdade, o tempo inteiro a gente vai pegando ideias, se inspirando. Essa é a inspiração. A inspiração, ela vem antes. Aí eu costumo até anotar, porque o escrever mesmo não é inspiração, né? Depois que tu teve todo aquele suporte que tu criou, aí tu vai sentar e vai escrever. Não é fácil, né? Porque tu tem que te desligar de tudo e é trabalho árduo, né? É trabalho árduo. Então, o que é a inspiração? A inspiração é o dia a dia, as coisas que tu vê, as coisas que tu vai... É como quando eu faço um trabalho com os alunos em sala de aula, ou, por exemplo, prova do Enem, vestibular, sempre vai ter algum suporte para aquilo que tu vai fazer, né? E esse suporte a gente tem que criar para o nosso trabalho. O que eu quero escrever? Né? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que eu quero destacar nesse livro? Como eu vou destacar? E aí, quando a gente começa a escrever, as coisas vão modificando. Nossa, não era por aqui que eu queria vir, mas tá legal vir por aqui, né? Aí deixei um pouco de lado alguma outra coisa, busquei outra, e depois de toda essa costura, a gente tem que voltar, ler de novo para ver se não fez nada, se tem verossimilhança, né? Daqui a pouco tu colocou um negócio ali que não tem nada a ver com o que... Então, não é muito simples. Eu sempre digo, escrever, tu tem que ter inspiração. Tu tem que ter vontade, foco, né? Tu tem que ter organização, tudo isso. E a inspiração é a vida. Eu acho que a vida inspira a gente o tempo inteiro. E quanto mais tu anotar, melhor, né? Quanto mais tu registrar, mais fácil vai ser de tu acessar esse teu arquivo, esse teu baú de sentimentos, digamos assim, né? Perfeito! Gente, vocês não fazem ideia do que a gente está em pauta aqui e o tempo, né? Você fica conosco, porque essa aqui é Nana Bernardes. A gente está diante de um espaço maravilhoso que é a Biblioteca Nana Bernardes. Você não escutou mal, não. É Biblioteca Nana Bernardes mesmo. A gente está num espaço que leva o nome da nossa autora, para nosso orgulho. E a Nana Bernardes, falando desse processo de criação, de imaginação, agora a gente vai para um outro tópico, que é o próximo livro que veio, que é O Paraíso das Palavras e Outras Histórias, que foi escrita onde, Nana? Como? Isso eu contei para Sandra agora, nos bastidores aqui. O meu filho mora na República Tcheca, né? Estuda lá, faz doutorado e tal. E em 2023 eu viajei, fui vê-lo. E eu estava produzindo o livro Paraíso das Palavras. Tinha escrito um pouquinho, a primeira parte, assim, da primeira história. E eu sou muito proativa, eu tenho dificuldade de não fazer, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, né? E aí no voo, eu levei o celular, escrevi no bloco de notas e fui escrevendo as histórias, escrevi as 3 histórias. Terminei a primeira, escrevi as outras 2. Quando a gente chegou, fui eu, a minha filha e a minha irmã. Chegamos lá, eu disse, gurias, escrevi as 3 histórias do livro novo. Meu Deus, isso me dá uma é tão gratificante, é tão bom, né? E é diferente, né? É inusitado. É claro, eram histórias infantis, eu já tinha todo aquele suporte que eu falei, eu já sabia o que eu queria, enfim, né? Aí tranquilo. Claro que um livro que tu vai escrever, sei lá, um livro de 200 páginas, um livro com mais detalhes, é mais complicado. Talvez tu faça um capítulo. Eu não sei, talvez, porque cada um apresenta um desafio infantil, né? Enfim. Mas foi bem interessante e eu lembrei disso há algum tempo, porque eu pensei, nossa, são histórias que a gente não conta muito, mas que fazem parte de um contexto. Mas isso me lembra um outro momento de criação da Nana, né? A gente estava na Feira do Livro de Morro Reuter, numa sessão de autógrafos, acompanhando a Nana, né? E era um sábado de manhã, se eu não me engano. Enfim, era de manhã. Eu sei que de tarde a Nana tinha compromisso com o estúdio, porque ela havia sido convidada para ser patrona da Feira do Livro de Dois Irmãos e pediram, Nana, será que tu não faria uma música para a Feira do Livro? E de tarde a Nana tinha que gravar no estúdio o hino. Ela tinha essa música na cabeça dela? Ela tinha na letra? Tinha, Nana? Como é que foi isso? Eu tinha um esboço, né? Mas eu não tinha... Não estava tudo pronto, eu tinha um suporte, digamos assim, né? Uma vez, E lá era muito inspirador, em Morro Reuter, uma cidade linda, o espaço onde a gente estava ali autografando bacana, eu sentada com o violão e tal, e eu disse pra Sandra, eu vou finalizar minha música aqui, porque eu tenho que gravar à tarde. E a música ficou muito linda, né? Ficou muito legal. Mas a minha composição é mais ou menos isso.
o compor mesmo, ele é um momento rápido da música, né? Eu sempre conto, e acho interessante, eu tenho no álbum Leituras e Canções, eu tenho uma música em homenagem ao Mário Quintana. É uma das que eu mais gosto, porque eu gosto muito do Quintana. E ele faria 100 anos e seria comemorado, enfim. E aí teria um sarau lá no São Mateus. E as gurias disseram, quem sabe uma música? E eu fui pensando nas obras e tal. E um dia eu tô em casa lavando roupa, lá no tanque lavando roupa. E começou a vir a música, guria. E eu cantei a música inteirinha. Letra, porque eu componho letra e música, não faço separado. Larguei tudo e na época não tinha ainda de bloco de notas. E anotei e a música inteira. Mas claro, não é que ela surgiu do nada, já vinha um processo de criação, né? E ela é bonita porque tem umas partezinhas que... com seu sapato florido, poemas que dizem tanto... Então, sapato florido, Rua dos Cataventos, né? Eu fui pegando obras e colocando ali naquela música, ficou muito bonita. E eu me encanto com essa música toda vez que eu canto. E foi assim que ela surgiu. Mas claro que não surgiu ali. Então, essa é a ideia. É que o processo de criação, ele é a vida, é o dia a dia. E o momento da criação é um momento mais pontual, assim. Sim. Tem um outro livro que a gente tem também, que é um livro que não traz histórias, mas traz muitas histórias por cada frase, né? Tu tem aí um livro que tem mensagens, né, Nana? Fala um pouquinho sobre o tempo. Antes de falar dele, eu só quero dizer que esse livro, Paraíso das Palavras, a história principal, é numa biblioteca. E lembra que nós conversamos, eu disse o que eu poderia, né? Qual é a temática principal do livro? E a Sandra disse, quem sabe Biblioteca Nana Bernardes e tal, quem sabe pega alguma coisa de biblioteca. Ficou linda a história, a música ficou linda também, então assim, foi ali uma parceria. O tempo é hoje porque a vida é breve, é uma frase que eu fiz, é algo que eu acredito, né? Que a gente tem que fazer as coisas não com pressa, né? E nem como se não houvesse amanhã, não é isso. A ideia do tempo é hoje porque a vida é breve, é mais das relações, né? Tenha relações profundas, realmente se interesse pelo outro. Quando tu estiver em algum lugar, esteja lá com o teu corpo, com a tua alma, com o teu coração, não pensando no que tu vai fazer depois. E essa frase, eu escrevo todas as quintas-feiras, então nas minhas redes, né, no Insta, no Facebook, tem alguma coisa, tem na minha página, no site, né? Toda quinta a gente publica uma frase, criação minha, sobre alguma coisa da vida. E aqui tem 90, ou são 90, né? 93 frases que já foram escritas e ficaram compiladas nesse livrinho de bolso. Então, ele é aquele tipo de livro que tu abre, por exemplo, que possamos usar com sabedoria a nossa voz e transformá-la em palavras que mudem o mundo. São pequenas frases, assim, pra gente... E é legal usar na escola também, com o ensino médio, por exemplo, né? Às vezes tu pega uma frase, tu consegue conectar com outro texto, com uma música, traz aquilo como temática... Então, esse livro é bem interessante, né? Essa que foi a minha última publicação, digamos assim. E tu sabe que nas feiras do livro, assim, as crianças, né? Principalmente as meninas gostam muito desse livro, porque elas já estão, assim, conectadas com essas frases de bem viver, né? De te inspirar para a vida e também para presentear professor, para presentear pai e mãe. E olha só, Sinê tá tocando, a gente tá aí na escola La Salle, né? Esse bate-papo tá acontecendo aqui e tá tocando aí. Já é hora o quê? Do intervalo, do recreio, né, Nana? Nana, a gente tem que terminar esse bate-papo falando de muitas outras coisas, mas também falando de que vem livro novo, né? Vem livro novo, ele tá em produção, né? Ele tá sendo, assim, pensado em vários detalhes. É um livro para o público adolescente e adulto, né? Na verdade, todo livro é para o público adulto, que a gente gosta de ler. Mas, enfim, é um livro de 4 amigos, né? Que vão descobrir algumas coisas numa casa. Ele tem um pouco de mistério, amizade, solidariedade, né? E o título do livro, ele é provisório. Eu vou falar nele. Pode ser. Talvez ele mude, mas eu acho que não. É o Mistério da Pedra Pulsante. Depois vocês comprovam se ficou esse título mesmo. O Mistério da Pedra Pulsante, e eu já deixo aqui como spoiler que o livro não é sobre pedras. Nana Bernardes, ela com histórias de escritora aqui nos trazendo, né, um pouquinho do processo de literatura, desse olhar, desse espaço maravilhoso que não é qualquer um que tem uma biblioteca, nem é todo mundo que tem livro, mas vocês que são nossos leitores, né, leitores de Nana Bernardes, a gente fica tão feliz de falar um pouquinho desse processo de criação de bastidor, que tem muita coisa ainda para contar e que vocês têm que acompanhar
nas redes sociais da Nana. A Nana é muito proativa, como ela mesma disse, está estudando, concluindo o direito. Ontem, então, já marcou a data da colação de grau, né? Ela também joga handball, pessoal, é goleira, né, Nana? Também. Ela também é tantas coisas, ela que usa o fim de semana para curtir a família também, claro. E já a família já está envolvida nesse processo, sim, né, junto contigo, né, Nana? É isso aí, a arte acaba abraçando a família inteira, né? E a gente, às vezes, a nossa diversão é realmente estar ativo nos projetos de arte, cantando, enfim. E a Nana tá conhecendo o estado, gente. Ela tá aqui, olha, em algum momento ela conhece muita coisa desse Rio Grande do Sul por conta da criação literária dela também. E também é muito legal isso, né? É muito legal. Cada feira, no ano passado a gente fez São Miguel das Missões, Cerro Largo, Santa Rosa. Então são espaços diferentes, né? A cultura é um pouco diferente também. E lá são cidades pequenas e quando eu chego é muito bonito porque eles trabalharam o livro e tal. Então tá vindo escritor de longe. Sandra, antes de nós encerrarmos, eu tenho que dizer uma coisa e dar os parabéns aos professores de modo geral. Porque quando a gente escreve e coloca lá, então, na mão dos professores, dos alunos, os livros. Eles fazem coisas maravilhosas. Eles pegam o texto, eles pegam o trabalho e desenvolvem com os alunos, assim, a gente fica encantada com o que eles fazem. Em São Miguel das Missões, quando eu entrei naquele espaço da feira, tinha tanto trabalho maravilhoso. Inclusive, eles têm aldeias indígenas. O Bruno e a Anitta foi trabalhado numa aldeia indígena. Eles fizeram uma conversa lá, né, na aldeia, falando sobre a pandemia, como viveram a pandemia, falando dos códigos, que tipo de códigos eles usavam. Então, assim, ó, o trabalho vai muito longe. É uma coisa impressionante e é uma coisa encantadora de a gente observar e a gente percebe que o trabalho já não é mais nosso, né? Ele já toma e é muito positivo. A gente tem muita coisa para contar, tanta coisa acontece que é lindo, é emocionante, né? Eu vou sugerir que a Nana faça aí nas suas redes sociais um diário, né? Um diário de escritora, porque deve realmente, né? Todo dia, né? Essas surpresas maravilhosas. Certamente. E sementes, né? Que a Nana Bernardes está deixando, não só através dos livros, mas desse contato presencial com os alunos, com os professores, com as escolas, nos espaços, e não só na escola, né? Porque nas famílias, nas empresas, em tudo que ela se envolve. O tempo passa, né? O tempo é breve aqui para nós. A gente está muito feliz diante desse santuário de Nana Bernardes aqui atrás de nós, né? Com essa acolhida da Escola La Salle. E a gente encerra esse bate-papo. Obrigada, Nana. Muito obrigada. Obrigada, Editora Zemute, pela parceria de sempre. Obrigada, Escola La Salle, a direção, por esse espaço, né? Pelo acolhimento maravilhoso que eu tenho toda vez que eu venho aqui. Obrigada a todos os leitores, aos professores, né? A gente está aí sempre disponível para criar, para desenvolver, para incentivar dentro do tempo de cada um, né? As coisas acontecem naturalmente. Muito obrigada. E olha só, aguardem O Mistério da Pedra Pulsante. Vai ser um livro muito legal. Ah, gente, então tá. Gente, obrigada mais uma vez. Agora é com ela, Márcia Porcher. A edição tá contigo. Até mais, gente. Tchau.